Então, bora comigo, não desanime, não se desespere, não nade e morra na praia. Continuando ainda dentro do conceito de direito penal, vamos trabalhar as sanções. Vocês entenderam que são infrações penais? Infrações penais se dividem em crimes ou delitos e contravenções. Crimes ou delitos são considerados de média ou grave potencial, cuja pena máxima seja maior ou igual a 4 anos. Maior ou igual a 4 anos de pena. E nos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que são menores do que 4 anos. Menores do que 4 anos, que, por sua vez, os crimes de menor potencial ofensivo se equiparam-se às contravenções penais. Equiparam-se às contravenções penais, que é diferente de crimes, pois as penas não ultrapassam a 4 anos. Lembrando que até 2 anos de pena vai ser julgado por um rito mais célere, um rito mais rápido, que é o Juizado Especial Criminal, GCRIM, Lei 9.099, beleza? Agora, preste atenção, aqui vai ter um tratamento de pena privativa de liberdade apenas de prisão formal. Aqui nas contravenções, apenas de prisão formal, também chamada de prisão simples, aquelas cuja começa em regime, basicamente começa em regime aberto. E nos crimes, eles vão ter tratamento de penas privativas de liberdade, de detenção ou reclusão. Detenção são aquelas penas que começam inicialmente em regime semiaberto e a de reclusão em regime fechado. Beleza, meus queridos? Olha só, agora, além de criação, de materialização das infrações penais, a qual brevemente expliquei para vocês, também vai ser atribuído às suas respectivas sanções penais. Professor, o que vem a ser sanção? É prisão? Sim, pode ser. As sanções penais, vamos colocar aqui número 2, as sanções penais e grifem penais, elas podem ser derivadas de penas, olha só, das penas ou das medidas de segurança, beleza? Igual eu expliquei lá para vocês em direito penal militar, que há uma parte da doutrina lá para o militar, que não cabe a aplicação de medidas de segurança aos militares, visto porque há uma incompatibilidade da pena com o requisito para aplicação das medidas de segurança, beleza? Mas, professor, o que são penas? Penas está lá fundamentada na Constituição Federal, trazendo que no Brasil pode haver todo e qualquer tipo de pena. A Constituição, beleza? A Constituição nos diz isso, todo e qualquer tipo de pena, beleza? Mas existem umas vedações, existem as chamadas penas que são vedadas. São o quê? Proibidas as penas no Brasil. Quais? Preste atenção. As penas de morte. Professor, não tem pena de morte no Brasil? Tem pena de morte no Brasil. Agora, não é bagunçado, tá? Beleza? As penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Olha só, complemente. Salvo em casos de guerra declarada pelo Brasil, mas não é a regra, não é a aplicação o tempo todo, beleza? Então, sublinhe pena de morte como um destaque. Segundo, não cabe, ou seja, são proibidas as penas de caráter perpétuo. No Brasil, as penas de caráter perpétuo também são vedadas, são proibidas, são as penas perpétuas, beleza? Bora lá, vamos dar mais um aqui, ó. Preste atenção, olha só, preste atenção. Teremos também a vedação, a proibição das penas de trabalhos forçados,
trabalhos forçados. E também as de desumanas, chamadas de degradantes ou cruéis. Degradantes ou cruéis. Coloquem aí, entre parênteses, são penas desumanas que ferem a dignidade da pessoa humana, beleza? Coloquem aí as desumanas. Vice, meus queridos, mas não acabou não. Temos também mais uma proibição, proibida também, a chamada pena de banimento. Já houve banimento no Brasil? Já, mas atualmente banimento é vedado como pena, beleza? Preste atenção, olha só. As penas de banimento, diferente da deportação ou da extradição, é quando um brasileiro nato, ele é expulso do seu país de origem, do Brasil, beleza? Mas, professor, se essas penas são proibidas, que penas então são permitidas? Lá no artigo 32, anotem aí, lá no artigo 32 do Código Penal, vai trazer as penas que são possíveis, vamos botar um Vzinho aqui, ó, possíveis para o Brasil, beleza? Quais são essas penas? Bora lá. Temos as penas de privação da liberdade, privativas de liberdade. Já falei para vocês aqui, são as penas de reclusão ou de detenção ou de prisão simples, prisão formal, beleza? Teremos as penas, olha só, teremos as penas restritivas de direito, restritivas de direito. E por fim, a chamada pena de multa. Multa. Ops, bora lá. Pena de multa. Professor, a multa vai para a vítima, né? Não, a multa não vai para a vítima. A multa vai para o Estado, para o Fundo Penitenciário, Fundo de Segurança Nacional. Então a multa é um valor pago pelo réu, pelo condenado, a ressarcir o Estado através de uma multa que pode variar de 10 a 360 dias, num valor de 1/30 a 5 vezes, 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. Beleza, meus queridos? Apenas restritivas de direito, está lá no artigo 43 do Código Penal. Pegue a visão, pegue a emoção do bagulho, moleque, presta atenção. Você tem que pegar os artigos lá, ó, e lê-los, ler, reler, até que você entenda. Se você não conseguir, vai no fórum aqui do nosso curso, que eu, professor Steve e demais professores responderemos o quão breve possível as dúvidas de vocês. Não vamos deixar vocês aí, a Deus dará, beleza? Bom, as penas privativas de liberdade, a gente já falou, reclusão, detenção ou prisão simples. Mas as penas restritivas de direito, você tem lá como penas restritivas de direito, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, perdimento de bens e valores, limitação do final de semana, interdição temporária de direito. São todas penas restritivas de direito. E a pena de multa, a qual eu já trouxe para vocês um conceito, né? O patamar dela. É um valor pago ao Estado em 10 dias a 360 dias, calculado sobre um valor de 1/30, ou seja, 1/30 do salário mínimo até 5 vezes. Beleza, meus queridos? Eis a pena de multa. Mas, professor, o que vem a ser penas, ou melhor, penas não, sanções, chamadas de medidas de segurança. Medidas de segurança. As medidas de segurança são sanções penais, aplicada a aqueles que não pode ser imputável, aqueles que não podem receber uma pena. Então, os inimputáveis, beleza? Um termo novo para vocês. Os inimputáveis receberá uma pena não, última forma, uma sanção penal,
Ó, aqui novamente é, ó, igual lá, ó. É diferente, beleza? Chamada medida de segurança, que pode ser, por exemplo, uma internação clínica, uma internação psiquiátrica, uma internação em estabelecimentos de saúde, beleza? Isso aqui é para os inimputáveis. E eu pergunto para vocês agora, preste atenção, criança ou adolescente? Lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, preste atenção. Criança é o ser humaninho de 0 a 12 anos incompleto, ou seja, 11 anos, 11 meses e 30 dias. Criança. E o adolescente? De 12 anos acima, de 12 anos a, atualmente, 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses e 30 dias. Criança ou adolescente comete crime? Não, criança ou adolescente não comete crime. Criança e adolescente comete o chamado ato infracional. Ato infracional. São condutas análogas ao crime. Eu não perguntei se criança ou adolescente mata. Criança ou adolescente rouba. Não perguntei isso. Criança ou adolescente pode matar alguém? Pode. Mas eu vos pergunto novamente, cometeu o crime de homicídio? Não, não cometeu o crime de homicídio. Cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. E vai ter uma pena para ela de prisão, certo? Errado. A criança ou adolescente vai receber medidas protetivas, ou chamadas medidas de proteção, ou medidas socioeducativas, mas não pena. Beleza, meus queridos? Então, preste atenção, olha só. Eis o conceito, dá um print na tela, tirem foto, dá o pause, faça as suas anotações, que o professor vai continuar aqui a matéria. Preste atenção. Vamos trabalhar agora um outro termo básico, bem básico, chamado fontes do direito penal. Fontes. De onde ele surge, onde ele se mantém, como ele é aplicado, beleza? E trabalharemos um pouquinho do conceito de norma penal. E depois entraremos propriamente no Código Penal, beleza? Depois entraremos propriamente no Código Penal. Olha lá, fontes do direito penal. Professor, por que do penal? Porque cada direito tem a sua fonte, né? Direito administrativo tem algumas outra classificação de fontes, direito constitucional também, direito civil, que são direitos, esse é um direito privado, mas agora vamos trabalhar as fontes do direito penal. As fontes do direito penal, elas podem ser divididas em, primeiramente, olha só, fontes do direito. Primeiramente eu te pergunto, o que é uma fonte? Qual é a sua fonte? Você surgiu, de Deus, sim, pode ser uma fonte. Dos seus pais, sim, é outra fonte. Mas da sua alimentação, também é uma fonte. É o que te mantém em pé, é o que te mantém vivo. No direito não é diferente, porque o direito também tem as suas fontes. A fonte primária, também conhecida como material, também conhecida como objetiva, certo? Objetiva. Essa nomenclatura só tem uma única fonte, beleza? Preste atenção. E teremos também a chamada fontes secundárias, também conhecida aí como fontes formais, também conhecida como fontes subjetivas, também conhecida aí como fontes derivadas. Coloquem mais uma aqui, ó. Coloque mais uma aí no caderno de vocês. Fonte objetiva, também fonte originária. Beleza, meus queridos? Beleza, peregrinos? Não desanime, não morra na praia. Venha comigo, venha. Agora, preste atenção. Deixa eu trazer mais para cá. Que teremos aqui um desenhozinho bonitinho. Olha só. Que é isso aqui? Que é isso aqui?
Olha. Bom, professor, eu já fui em Brasília, capital do nosso país, e eu vi esse prédio lá. Este prédio é a composição de 2 órgãos. Esse prédio é o chamado Congresso Nacional, que faz parte da composição do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O Senado Federal, junto com a Câmara dos Deputados, formam a união do Congresso Federal, que tem um poder. Que poder é esse, professor? Poder de legiferante, poder de criar as leis. Então ele chama de poder legislativo. Poder legislativo. Agora, é qualquer poder legislativo? É a Assembleia Legislativa do seu estado? É a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal de Vereadores da sua cidade? Não, é o Poder Legislativo Federa. É o Poder Legislativo Federal. E grifem, sublinhe federal, dá um destaque nisso aí. Por quê? Porque é onde eu quero chegar. A fonte primária, material, objetiva ou originária, só existe uma, e é a união. É a união que faz as leis de matéria, de caráter penal. Então eu pergunto, existe crimes estaduais? Leis estaduais podem criar crimes? Não, não podem criar crimes. Somente leis que passam pelo crivo do Congresso Nacional. Beleza, meus queridos? Leis essas em sentido estrito. Leis estas, leis de verdade. Beleza? Leis complementares, leis ordinárias. Por quê? As demais normas jurídicas vai estar aqui, nas fontes secundárias do direito. Vou repetir aqui, rapidinho, ó, preste atenção. Fontes secundárias. Secundárias do direito, conhecida como fontes formais, fontes subjetivas, mas o nome dado também pode ser fontes derivadas, fontes derivadas do direito penal. Bom, agora, essas fontes, por sua vez, se desdobram em fontes formais de aplicação imediata. Ela é aplicada imediatamente, não há um intermédio de nada. A partir do momento de sua criação pela união, que é a fonte primária, torna a fonte secundária imediata. Que fonte é essa? Já falei para vocês, é as leis. Leis em sentido estrito. Beleza? Mas não acaba por aí. Dentre as fontes secundárias, as fontes formais, subjetivas ou derivadas, elas podem ser de aplicação, olha só, mediata. De aplicação mediata. Elas vão ser aplicadas mediante alguma coisa. Que fontes são essas, professor? Que fontes são essas? Olha só, temos aí, pela nosso entendimento jurídico, primeiramente a chamada doutrina. O que vem a ser a doutrina são os pensamentos dos estudiosos, dos cientistas do direito. Essa doutrina é quando o camarada pensa e ele estereotipa essas fontes em calhamaços e calhamaços de livros, e quando adotada, faz um complemento das leis, faz um complemento do poder originário das leis, tá certo? Então faz o complemento do entendimento do que a União, em seu corpo, poder legislativo, teve sobre aquela materialização do crime ou aquela combinação das penas. Então, fora a doutrina, bom, aqui eu poderia citar inúmeros doutrinadores do ramo do direito penal, né? Fernando Capês, Rogério Greco, Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches, Renato Brasileiro, vários e vários doutrinadores que escrevem sobre o nosso direito penal, beleza? Futuramente o doutrinador Igor Gonçalves, professor Steve, beleza? Vamos continuar aqui, olha só, temos as chamadas jurisprudências.
jurisprudências. As jurisprudências também tratam da materialidade do direito de forma mediata, que pode se dar através das sentenças do Poder Judiciário. Essas sentenças elas vão ficando reiteradas, o mesmo tipo de pensamento. E aí o tribunal pode ir lá e sumula, são as súmulas. E aí essas súmulas são aplicadas não obrigatoriamente. E aí o Tribunal Superior nos dá o seu entendimento também. E dá as chamadas súmulas também vinculantes. Beleza? Vamos dar um exemplo de súmula vinculante aqui, ó. A súmula vinculante número 11. Que súmula é essa? É uma das mais importantes para minha atividade policial. É as súmulas, ó, o que é isso aqui, professor? Das algemas. Hoje, atualmente, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é que você, meu querido futuro policial, só poderá usar da sua algema, algemar o peba, se for em caráter de PRF. Professor, Polícia Rodoviária Federal, só ela que pode usar? Não, meus queridos, isso aqui é só um macete, olha só. Em questão de perigo próprio ou alheio, né? Em resistência, ou em questão de possibilidade de fuga, beleza? Acaba por aí as fontes formais secundárias de caráter mediato, não é imediato, é mediante, né, um entendimento. Olha lá, jurisprudência, doutrinas, teremos também aqui, olha, os chamados atos administrativos. Os atos administrativos. Meus queridos, atos administrativos, aqui é do poder, aqui são dos cientistas, aqui são dos poder judiciário, aqui é do poder basicamente executivo. O poder executivo pode dizer o direito penal? Pode complementar o direito penal? Sim! E o maior de todos os exemplos é na Lei 11.343, a lei de drogas, né? A de dorgas, de tráfico ilícito de entorpecentes. Lá, nessa lei, você pode ler de cima para baixo, de baixo para cima, de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, você não vai saber o conceito de drogas. Lá não fala o conceito de drogas. E aí você pode falar, é aquilo que faz mal, é aquilo que entorpece, o amor entorpece, mas não é uma droga, beleza? O que diz o que é drogas? É um ato administrativo, que, por exemplo, atualmente é uma portaria, número 344, do Ministério da Saúde, Anvisa, que traz para a gente um rol taxativo, um rol taxado de substâncias consideradas como ilícitas. Então não é a lei, e sim um ato administrativo complementando o entendimento da lei. Entendendo? Está entendendo? Venha comigo. Acaba por aí? Não acaba por aí. Eu vou colocar de duas cores diferentes aqui. Vou até mudar de lado. Vou colocar aqui, ó, preste atenção. Temos a doutrina, a jurisprudência, os atos administrativos. Agora, venha cá, olha só. Temos a chamada analogia ou interpretação analógica. Analogia cabe para o direito penal? Sim e não, depende. Poderemos complementar uma norma de direito penal? Sim, através de uma analogia formal, uma analogia textual. Mas essa analogia, ela vai ser positiva, ela vai ser possível, ó, preste atenção, se ela for in bonam partem. Se for bom para a parte, se for bom para o réu. Porque ela é vedada, ela é proibida, essa analogia, se ela trazer um prejuízo nessa interpretação para o réu. Se ela for in malam
partem, ou seja, se for mal para a parte, se for mal para o réu. Mas a analogia ela é possível sim, beleza? E por fim, eu vou colocar de vermelho, porque parte da doutrina não coloca ela aqui dentro, coloca ela como se fosse, olha só, preste atenção, uma terceira fonte, essa chamada de fonte não formal. Mas não importa se ela é formal ou não formal. O que importa é que temos duas divisões. Eu nem gosto dessa terceira. Tá aí para vocês, tá? Mas o que eu quero que você entenda é os costumes. Os costumes também é fonte do direito penal? Sim. Os costumes também são fonte de direito penal. Ah, então se lá na minha cidade todo mundo anda pelado, eu também posso andar? Não, meus queridos, porque é aplicação imediata. Então, os costumes, preste atenção, os costumes alteram o entendimento do legislador que vai criar uma outra fonte imediata, que são as leis para ser aplicada. Então, não é aplicado imediatamente. Não é. Ela é aplicada mediante a alteração da fonte primária, criando uma nova lei. Este ciclo aqui, ó, é intermitente, é continuado. Beleza, meus queridos peregrinos? Preste atenção. Não morra na praia e vamos continuar. Dê um clique aí. Faça um print e vamos para a terceira e última parte dessa aula de hoje. Beleza? Olha só, estou apagando do quadro, mas não apague da sua mente. Somente do quadro que está sendo apagado. E quanto mais eu apago, mais fixa na sua mente. É o professor hipnotizando você. Preste atenção, olha só. Vamos trabalhar agora sobre o conceito, um pouquinho de normas penais, 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar aqui, 1, 2, 3 e 4. O que são normas penais? Temos inúmeras classificações de normas penais. Vou trazer uma básica interpretação para vocês, que normas penais, elas podem ser normas penais incriminadora, de normas penais não incriminadora. Tá cansado? Pausa o vídeo, vai tomar uma água, volte e continue. Não desanime. Então as normas penais, vamos complementar aqui, normas o quê? Penais, elas podem ser de caráter incriminadora e de caráter não incriminadora. As normas penais incriminadoras são aquelas que trazem os crimes em espécie e também, preste atenção, as penas. Então a norma penal ela é dividida no seu preceito, coloque aí, preceito primário, na sua formação primária, e no seu preceito o quê? Secundário. E no seu preceito, ou seja, no seu conceito também, secundário. Vá lá nas normas penais incriminadoras, vai lá no artigo 121 para mim, pegue seu código, abra, procure o artigo 121 e vai ver que tem um preceito primário que é chamado de tipicidade, ou também chamado de elementares do tipo. Coloque no caderno de vocês, elementares do tipo. Essa tipicidade, este preceito primário, está lá, por exemplo, no artigo 121, matar alguém. No artigo 121, é descrito lá como matar alguém, né? O tipo penal tem duas elementares, matar e alguém. E já te dá um entendimento, já te dá a taxatividade, beleza? O preceito primário é o texto que traz o tipo legal do crime.
Então, temos lá, por exemplo, no artigo 155, subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel, né, o crime de furto. Temos aí o crime de roubo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de obtê-la, reduzir meios de defesa da vítima. Temos inúmeros tipos, por exemplo, de crime de estupro, constranger alguém a obter conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, ou conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, o preceito primário é o crime. O preceito primário incriminador é o crime. Mas no seu preceito secundário vai trazer as chamadas penas. Para cada crime vai ter a sua pena. É só você continuar lendo, lá embaixo vai estar escrito assim: reclusão de tantos anos a tantos anos, detenção de tantos anos a tantos anos, beleza? Então as penas é o preceito secundário e o crime é o preceito quê? Primário. Mas professor, o que são normas penais não incriminadoras? Bom, as normas penais não incriminadoras, elas, como o próprio nome está dizendo, não traz o crime. Então, a parte geral do Código Penal vai trazer normas, princípios, regras, que não é incriminador, mas sim tratando de como interpretar aqueles crimes. E aí a gente vai ver o que é um concurso de crimes, o que é um nexo de causalidade, o que é conduta, resultado, o que é o dolo, o que é a culpa, o que é uma desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Então tudo isso a gente vai trabalhar em normas penais não incriminadoras. Mas a pergunta para vocês: existem normas penais não incriminadoras lá na parte especial, lá no meio dos crimes? Sim, o grande exemplo, preste atenção, o grande exemplo é o artigo 327, o artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 vai trazer para a gente normas penais não incriminadoras, ou seja, ele apenas traz o conceito do que é funcionário público. Professor, mas isso não é lá no direito administrativo? Sim, é. Só que o Código Penal, por sua vez, para sua aplicação penal, trouxe o conceito de funcionário público para o Código Penal, ou seja, para o direito penal. Então é uma norma penal não incriminadora dentro da parte especial do Código Penal. Beleza? Olha só, o Código Penal, ele vai do artigo 1º, que a gente vai trabalhar a partir de agora, até o artigo 120. Isso aqui é chamado de parte geral, que vai trazer as normas não incriminadoras. Mas do artigo 121 do Código Penal ao artigo 359 do Código Penal, 359H, vai trazer para a gente a chamada parte especial. A parte especial traz o crime em espécie. Se trazem o crime, são normas penais o quê? Incriminadoras. Lembrando que alguns artigos são normas penais incriminadoras. Qual a diferença? Que não traz crimes em espécie, beleza? Bom, agora, a norma penal incriminadora ou não incriminadora, ela pode ser uma norma penal completa, que traz todo o entendimento em seu texto, ou ela pode ser uma norma penal chamada de norma penal o quê? Em branco. Norma penal em branco. Norma penal em branco. Ou seja, ela necessita de uma complementação. Ela precisa ser complementada por uma outra norma. E a doutrina vai dividir essa norma penal em branco em 3 classificações. Vou trazer para você 3 classificações. A norma penal em branco, ela pode ser norma penal em branco, vou botar aqui primeiramente, heterogênea. Heterogênea. O que é isso, professor? Hétero, diferente. Gênea, gênero. Então ela tem um gênero diferente. Como assim? Preste atenção. O Código Penal, ela é uma lei, certo? Sim, é uma lei. Ela é uma lei que
tem que ser complementada, que pode ser complementada por uma norma idêntica a ela, ou ela pode ser complementada de uma norma diferente, uma norma diferente a complementa. Beleza? E por fim, ela pode ser também chamada de homogênea, quando ela é complementada, homogênea. Exemplo aqui, ó, rapidinho, ó, presta atenção. Aqui, ó, a heterogênea ela é complementada, exemplo, como eu disse lá, por uma portaria. Portaria, complementando uma norma penal em branco, que é uma lei, que é o Código Penal. E heterogênea, ela é complementada da mesma espécie que ela. É uma lei complementando também uma lei. Agora, essa lei ela pode ser ainda dividida em univitelinas, quando o Código Penal complementa ele mesmo. É o exemplo do artigo 327. Ou pode ser bivitelinas, quando, por exemplo, uma outra lei complementa o código, que também é uma lei, homogênea, mas de núcleo diferente. Ou seja, o Código Civil complementando o Código Penal. Entenderam, meus queridos? Então, preste atenção e vamos prosseguir.